tratando sempre do assunto meio ambiente, e numa semana como essa, é o assunto que está em foco. Silvio, tudo bem por aí? Como você está? Peraí que eu estou sem seu áudio, acho que você está mutado. Desculpe. Estou bem, estou acompanhando aí o início dos processos de negociação lá na COP, né? E acho que a diplomacia brasileira está fazendo um trabalho extraordinário, né? Eles postergaram para quarta-feira, dando mais 2 dias de negociações, temas como financiamento, metas climáticas nacionais, dizendo assim, espera aí, as pessoas têm que se botar em contato, têm que conhecer um pouco o que o outro está fazendo e tem que amadurecer processos coletivos, né? Isso é interessante. É interessante também observar que o desmatamento ficou fora da discussão esse ano. É muito curioso isso, né? Sim. Quer dizer, tem temas que aparentemente seriam difíceis de superar, né? Mas o andamento das negociações permite abrir um espaço para que nessas 2 semanas as composições, as negociações possam ser feitas, né? Tem problemas, né? Por exemplo, todo mundo já sabe que foram apenas 111 países que entregaram seus compromissos nacionais, faltam 86, entre eles Índia, Irã, Arábia Saudita, os EUA nem falar, né? Quer dizer, mas as metas que foram colocadas nos planos de redução de poluição nacionais são muito tímidas, ficam muito aquém daquilo que precisava. As estimativas, por exemplo, do Observatório do Clima, essas coisas dizem assim: é uma previsão de redução de 12% até 2035, quando nós precisamos de 60% de redução. Não é? Então, esse espaço que está se dando para a negociação das NDCs, esses compromissos nacionais, começando a partir de quarta-feira, permite um pouco uma avaliação se é possível melhorar os compromissos desses países que apresentaram os seus relatórios, né? Bom, mas nós temos que olhar o Brasil também. O Brasil é o quinto maior poluidor do mundo, não é pouca coisa, né? E dentre os processos de poluição, de emissão de gases de estufa, né, a agropecuária, somando o desmatamento, fica com 52%. Quer dizer, e a agropecuária vai ficar fora daquele fundo de financiamento que permite a redução dos gases de efeito estufa. Então, nós temos algumas contradições. Os governadores dos estados do norte do país são todos a favor da exploração do petróleo, porque isso dá uma renda imediata para os governos estaduais e para os municípios onde vai se ocorrer isso, que brecam também uma ideia de contenção da exploração. Então, os temas, isso é um espelho da realidade mundial, não é só a questão brasileira, né? Os temas todos vão se concentrar no tema da mitigação dos efeitos dos gases estufa e do aumento da temperatura e da transformação do clima com esses eventos radicais todos, né? Já se fala hoje em dia que é preciso você aparelhar melhor as municipalidades, os governos estaduais e o próprio planejamento urbano para evitar que esses desastres tenham o significado que tiveram agora no Paraná, de destruir 90% de Rio Bonito, por exemplo, né? Quer dizer, é bom também que tenha chovido lá em Belém, que tenha alagado um pouco, porque isso significa que as pessoas que estão participando desse evento vão sentir um pouco as dificuldades das alterações climáticas, né? Bom, eu penso que a gente não deve esperar muito. A conjuntura internacional está muito adversa, né? O Brasil está fazendo o possível, está se destacando nisso, mas as discussões são muito delicadas, porque elas envolvem uma mudança no modelo de desenvolvimento e nos negócios. Sim. Então, por exemplo, essa ideia de precificação
de manter a floresta em pé, de transformar a floresta em commodity, para você poder não deixar de desmatar, mas desmatar em outro lugar aquilo que você preservou aí. É uma lógica meio perversa, né? E é uma lógica onde o que está acontecendo é o interesse das empresas lucrarem com esse esverdeamento. Os ingleses chamam de greenwashing, né? Quer dizer, de uma aparente modificação profunda, mas que não é profunda, né? Da Sim. composição das atividades econômicas, o carro elétrico, a energia, enfim, não poluente, mas você vê, para mim, uma volta das usinas nucleares no mundo. Quer dizer, é como se a gente estivesse dando alguns passos para trás também, porque essa questão das usinas nucleares, houve uma decisão na Europa, houve uma decisão em vários lugares, assim, não vamos fazer mais, porque isso é perigoso, isso também é poluente, é radioativo, né? Mas os impasses da questão da energia estão levando a isso. Então, nós estamos vivendo um momento muito contraditório. Quer dizer, Belém está acolhendo razoavelmente o encontro, aquela ameaça toda de que tudo está para ser terminado. Enfim, tem coisas para serem terminadas, tem televisões ainda encaixotadas, tal, né? Mas está funcionando, está começando a funcionar. Sim. Né? O mundo todo está olhando, né? E essas argumentações do Lula dizendo, olha, se vocês não tivessem gastado trilhões nas guerras e investido esses trilhões na sustentabilidade ambiental, isso seria muito melhor. Quer dizer, é mais uma questão ética, mais uma questão, vamos dizer assim, de respeito à humanidade e aos direitos, que tem que ser posto na agenda também, porque não é um negócio, é um compromisso com a humanidade de procurar manter as condições de vida da humanidade e do planeta. E tem coisas que não estão sendo muito tocadas, como a questão dos oceanos. Né? Você pensa que, por exemplo, os corais que estão morrendo no fundo dos oceanos em muitos países, eles são um lugar onde se alimenta, por exemplo, onde se cria o tal do camarãozinho chamado crio. Esse crio é a base da cadeia alimentar dos oceanos. Né? Ele alimenta outros peixes que depois vão enfim, vão estabelecendo a cadeia alimentar e vão garantindo a vida nos oceanos. Com a morte dos corais, né, o crio deixa de estar presente e os peixes não terão mais com que se alimentar. Então, nós estamos prevendo uma queda, né, na vida no mar muito significativa, inclusive pela acidificação. Né? Então, tem temas que precisariam estar mais profundamente tratados na agenda, não estão, né? Não há acordo sobre isso, né? E a gente está esperando que essas negociações que estão envolvendo tanta gente, e agora, como nós vimos com o depoimento anterior, com uma pressão social bastante significativa, né? Nós vamos, inclusive, depois conversar com o reitor da Universidade Federal do Pará, para que ele conte com a gente essas coisas todas, né? Podem indicar uma presença popular importante que vai ser vista pelo mundo inteiro. Não é? Aquela marcha que está programada, a barqueirada no Rio, isso também Sim. vai aparecer na capa dos jornais do mundo inteiro. Então, nós estamos incorporando uma dimensão que não estava presente na cópia anterior, que é uma presença indígena significativa e uma fala das organizações da sociedade civil que estão aí concentradas também. Né? Então, está começando, ainda não temos assim uma possibilidade de avaliar o resultado final, né? Ainda que certos depoimentos digam assim: olha, os predadores estão se reunindo para tentar equacionar o problema da sustentabilidade, o que é uma contradição. Né? Então, vamos acompanhar, vamos ver o que vai acontecer. Né? Deixa eu tocar, inclusive, num ponto crítico aqui, né? Quando você fala sobre esse greenwashing. Essa iniciativa que foi lançada, inclusive, pelo presidente Lula, a TFFF, Florestas Tropicais, o Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, tem muita gente criticando a gerência desse fundo pelo Banco Mundial. E ele funciona numa lógica, na verdade, de emprestar dinheiro para iniciativas que podem ser lucrativas, porque esse lucro vai ser distribuído para esses países
que apoiaram financeiramente, então, esse fundo, né? É uma bancarização, de alguma forma, dessa ajuda ao meio ambiente, não? É isso que está sendo apontado como crítica a essa iniciativa. Veja, aí você pode ver, inclusive, os limites do compromisso das empresas, né? Quando você está convidando para compor um fundo, empresas privadas, capital privado, eles não vão lá de bonzinhos. Ou você ganha alguma coisa ou você não vai estar lá, né? Então, é uma tentativa de conciliação entre as lógicas de mercado e a questão climática de interesse público Sim, global, né? sim. Quer dizer, até onde eu compreendi, os investimentos terão uma remuneração e parte desse lucro vai se destinar a investimentos na sustentabilidade ambiental, né? É uma lógica de mercado, né? Mas se a taxa de rendimento for baixa, o empresariado não vai por lá. Então, nós temos uma equação a identificar como ela vai ser montada. O fundo está sendo lançado agora, então pode ser que haja ainda um detalhamento mais efetivo que nos permita compreender como é que ele vai ser efetivamente mobilizar dinheiro, né? Mas eu tenho a sensação de que as grandes empresas não estão interessadas em botar nesse fundo. Eu estou falando das big techs, eu estou falando das petroleiras, enfim, quer dizer, que não estão muito interessadas em botar dinheiro nesse fundo, né? Então, o fundo também depende de uma pressão social e talvez não seja uma equação que isoladamente possa tratar de Sim. efetivamente o problema. É preciso ter um outro conjunto de iniciativas, né, que, de alguma maneira, se completem entre si e tragam uma perspectiva mais otimista para nós, né? Então, o fundo Sim. foi uma boa iniciativa, ele está contando com alguma coisa que eu tenho dúvida se vai ser efetivamente realizada, que é o engajamento das empresas. O que a gente vê nos jornais hoje, em função da COP, são anúncios de empresas, todas elas dizendo que são sustentáveis, que são verdes, que estão comprometidas com o meio ambiente. Passou a COP, não vai ter mais anúncio assim, né? Então, é uma questão de marketing, de imagem de empresa também. E isto não é bem o que a gente precisa em termos de um elenco de medidas efetivas para poder diminuir os desastres que aconteceram agora no Paraná, no nosso mundo, né? Que tem acontecido no Rio Grande do Sul e que, aliás, tem uma questão também que é importante. Na avaliação dos desmatamentos, não entra em conta os incêndios nas florestas. O fogo, que é, a, que é de responsabilidade de 90 e tantos por cento de iniciativa do agronegócio que está expandindo as suas fronteiras, principalmente na região do Mato Piba hoje, né? Quer dizer, então, as medidas são efetivas se você pensar o que o INPE pode identificar como sendo a área desmatada, e eles têm uma capacidade muito grande de identificar hoje até o processo de desmatamento, não é assim uma tecnologia de menor importância, né? Mas Sim, a sim. mensuração da emissão dos gases estufa pelos incêndios não está sendo medida e pode ter o Perfeito. mesmo montante que o desmatamento, por exemplo. Ô Silvio, eu vou pedir para você ficar aqui com a gente, vou trazer algumas informações sobre comunidades indígenas, depois a gente comenta brevemente, mas segura aí, fica aqui comigo, tá bom? Olha só, Tá 29 bom? terras indígenas da Amazônia estão prontas para ser demarcadas e precisariam apenas da assinatura presidencial e do registro em cartório. Esses números são do informativo COP30, coordenado pelas organizações indígenas da Amazônia brasileira. Quem tem informações para a gente ao vivo nesse momento é a repórter Giovana Rodrigues. Boa tarde, Gi, conta mais.
Boa tarde, Thalita, em clima de COP por aqui, trazendo muitas notícias sobre questões climáticas, sobre questões de terra. Esse número que você traz aí, né, é da coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira, 29 terras prontas para ser demarcadas, precisariam apenas que o presidente da República fosse lá e a assinasse. Para além disso, a gente também tem 75 terras que estão em estudo na fase inicial de identificação, 9 esperando por portaria declaratória do Ministério da Justiça e 113 terras num total com processos ativos de demarcação na Amazônia, né? Mas vamos falar um pouquinho dessas 29 que seria aí mais fácil de demarcar, que poderiam ser demarcadas agora, enquanto rola a COP, né? Por que elas não são demarcadas? A gente conversou, eu conversei mais cedo com a Alzerina Makushi, ela é gerente do Departamento Jurídico da COIAB. O que ela me falou? Ela falou, olha, falta vontade política. Para além de vontade política, falta o fortalecimento da FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, e ela falou que quando a gente fala de apoio, Thalita, a gente está falando de uma série de coisas, né? A gente está falando da necessidade das organizações acompanharem a conjuntura nacional, mas também a conjuntura do Estado, em que a demarcação vai ser feita, que pode facilitar ou piorar a forma, né, a agilidade para se fazer aquela demarcação, mas também que são necessários recursos. E quando a gente fala de recursos, são recursos técnicos, então pessoas que entendem de demarcação, que estarão presentes para fazer aquele processo, e de recursos financeiros. E olha, Thalita, teve uma questão que ela falou que eu achei muito interessante e também absurda. É que em alguns casos é preciso indenizar os grileiros, isso mesmo. As pessoas que foram lá, invadiram as terras indígenas, e aí a gente pode falar que realmente é invasão, porque é uma terra que não era deles, e eles precisam muitas vezes ser indenizados, o que trava a demarcação de terras. Vamos acompanhar aí, então, repetindo, o gerente do Departamento Jurídico da COIAB, a Alzerina Makushi. Falando na parte da parte da demarcação física, para demarcar precisa orçamento e recursos humanos. Ainda na demarcação física, precisamos, depois que faz o levantamento fundiário, entrar com as indenizações. E aí que ele se paralisa ainda mais, porque quando tem ali os invasores, os grileiros e poceiros, tem que ser pagas benfeitorias. E, por vezes, também, eles não cobram apenas as benfeitorias, mas também a própria terra nua. E aí é que entra aquele embate, aquele debate jurídico, político, onde a gente não aceita esse pagamento pela terra nua, porque essa terra nos pertence. Se eles foram invadir e tudo mais, e aí a gente precisa ainda ter que indenizar, porque eles foram invadir, é muito contraditório e é muito injusto com nossas comunidades, conosco. Hoje, conforme você, inclusive, disse, né, fica parecendo, a gente entende que esse problema seria resolvido com uma canetada. Então, o que eles apontam em relação a essa demora na tomada de decisão? Eles reconhecem que a FUNAI precisa passar aí por um reforço, né? Porque foi muito destruída aí durante o governo Bolsonaro. Então precisa reconstruir a FUNAI e precisa de vontade política, e ela nomeia mesmo do executivo. Entre os eixos também, né, que eles trazem para poder fortalecer, agilizar as demarcações, é citada, Thalita, a necessidade de financiar diretamente os povos indígenas, porque dos financiamentos internacionais apenas 1% chega para os povos indígenas diretamente. Além disso, eles também falam da necessidade de proteger os defensores ali daquelas terras, né? O Brasil é um país em que se mata muito as pessoas que defendem o meio ambiente, e defender essas pessoas é defender a memória dos territórios. Demarcar esses territórios também depende aí de manter viva a memória. Uma outra questão que ela traz, que eu achei muito profunda, Thalita, é o seguinte: para a gente está aqui lutando por demarcação, mas a própria luta por demarcação também é uma questão para a gente, porque a verdade é que essas terras eram todas nossas, e aí veio o Estado brasileiro, fala que a gente tem que demarcar porque essas terras foram tomadas, e tudo bem, a gente reconhece a importância, mas essas terras já eram nossas, e hoje em dia, quando a gente fala de mudanças climáticas, demarcar, na verdade, é um grande caminho para enfrentar essa crise. Vamos acompanhar o que ela me disse. Parece que enquanto a demarcação não chega, as coisas ficam ainda mais acirradas, os conflitos ficam ainda mais implantados no território.
as necessidades e as vulnerabilidades também. E depois que a demarcação vem, a gente precisa, depois da homologação final e a entrada daquela terra indígena no registro do Sistema de Patrimônio da União, que é o SPU, a gente procura aí também ter tanto a parte da segurança alimentar, trabalhar o monitoramento da terra indígena. Isso a gente tem que lembrar o tempo todo que é dever, obrigação do Estado também, de proteção das terras indígenas. Isso se encontra na Constituição Federal. A demarcar terras indígenas contribuir já com o que nós já fazemos, que é a preservação dos territórios, a floresta de pé, são nossas casas. Então, não há por que destruir, não há intenção de desmatamento. Então, é nesse sentido, assim. Falar em justiça climática é falar de território demarcado na Amazônia Legal. Perfeito, Gi. Vou trazer esse assunto para repercutir agora com o Silvio, que está me esperando. Muito obrigada pelas informações. Bom trabalho por aí, Gi. Beijo. Ô Silvio, essa última fala dela é muito importante em relação à urgência, né, dessas demarcações. Urgência por quê? Antes, sem a demarcação, há um risco, há uma insegurança muito grande, e após a demarcação é possível ir atrás das políticas públicas de incidência direta nesse território, né? Então é um fato urgente, não? Você sabe, Thalita, que para mim eu olho com muito prazer a fala da COIAB. É um departamento jurídico das populações indígenas, numa coordenação nacional das nações indígenas, que está disputando, está mostrando a resistência que eles sempre expressaram, mas de um nível técnico e um nível de argumentação bastante consistente, né? Eu vejo, primeiro, que é essa resiliência, essa capacidade de resistência, essa luta permanente dos povos indígenas que coloca a questão. Se não tivesse essa resistência, não estava em discussão a demarcação, né? Por outro lado, quer dizer, o momento é muito propício, né? Porque na COP30, você reconhecer 29 territórios indígenas, que deve ser uma área bastante expressiva, não é? Como uma reserva da natureza, como uma reserva que permite às nações indígenas viverem da mesma forma integrada com a natureza e preservando esse espaço, é muito bom, né? Agora, é interessante essa ideia é um absurdo, né? Essa ideia de que o invasor, que eventualmente construiu até uma sede da sua fazenda dentro da área indígena, tenha que ser remunerado pelo Estado, pelos bens que investiu lá e pela terra que ele diz que é dele. Isso é um roubo, né? Então, quer dizer, só é possível esse tipo de argumento se você tem por trás um grande poder que possa amparar essa aspiração, essa reivindicação, porque essas pessoas são ladrões, são grupos econômicos que entraram com gado na área indígena, que entraram com plantações, que às vezes até trabalham na corrupção dos caciques, coisas assim, né? Oferecendo, parodiando os portugueses, os seus espelhinhos para poder explorar a riqueza que eles têm, né? De uma maneira cruel. Quer dizer, então, ela mesma aponta. A FUNAI precisa ser fortalecida, não só a FUNAI, a ICMBio e todo o sistema de controle, né? E, de fato, o IBAMA também precisa efetivar com punições as entradas dos, dos grileiros, né? É esse o nome que tem que dar, né? E já houve um experimento anterior no ano passado que foi muito interessante, porque as multas em relação aos incêndios antes eram feitas de uma maneira coletiva. O IBAMA, por exemplo, multava coletivamente aquele conjunto de fazendeiros que estavam responsabilizados. E aí o processo jurídico se alonga, não tem como comprovar que aquele fazendeiro teve o compromisso ou não de preservar a área, algum tocou fogo, enfim. Agora, a partir de 6 meses atrás, 8 meses atrás, começaram a ser emitidas multas
personalizadas, não é mais pelo coletivo, é pelo fazendeiro que fez aquilo. E as multas são significativas. Isso que mobilizou, né, na Câmara dos Deputados a bancada ruralista com a lei do desmatamento, com aquela coisa toda que era justamente para dizer assim: olha, se o agronegócio expandiu, a gente não vai multar, porque isso é produtivo, gera emprego, gera renda, então vamos preservar. E é interessante como o agronegócio está ficando fora da discussão do meio ambiente e da COP30, né? Porque, de fato, se você observar os dados assim do Observatório do Clima, eles têm uma capacidade de poluição, uma responsabilidade pela emissão de gases de estufa muito grande. Porque o gado já em si emite gases de estufa, o desmatamento que eles promovem para expandir a sua criação também emite, e isso tudo os coloca como entre os principais poluidores. No entanto, quando você pensa que essa discussão necessária teria que se dar também pelo interesse nacional na COP30, né? E não está acontecendo. Quer dizer, os lobbies lá estão sendo muito efetivos. Nós ainda não podemos dizer definitivamente isso, porque está começando a COP, né? Mas o que se vê é que há um espaço de preservação desses interesses econômicos, mesmo aqueles das pilhagens, né? Que não deveria haver, né? É isso, seguimos acompanhando. Agradeço demais a sua ajuda aqui para nos guiar nesses entendimentos complexos dos debates da COP30, viu, Silvio? Muito obrigada. Um abraço para você. Terça-feira que vem estaremos aqui também falando sobre COP30, já que a COP segue durante a próxima semana também. Um beijo para você, bom trabalho por aí. Obrigado. E já teremos alguns resultados na semana que vem para poder discutir, né? Porque a Isso. COP vai estar em pleno funcionamento. Então, tá Aliás, eu bom. estou esquecendo de algo muito Então, importante. Hoje à noite tem o programa Le Monde Diplomatique Brasil, às 8 horas da noite, que vai tratar também sobre a COP30. Então, você que quer entender melhor, pode acompanhar, né, Silvio? o tema é o que esperar da COP30. E nós estamos trazendo duas pessoas ambientalistas comprometidas com os movimentos sociais, que estão acompanhando os desenlaces e estão prevendo com um certo pessimismo que nós não vamos caminhar muito além de medidas. Esperamos que sejam mais efetivas. Vamos lá. Vamos ser otimistas. Vamos manter esse otimismo, pois Até é. terça. Até, Silvio. Um abraço. beijo para você. Tchau.